Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, né? Dia 16 de fevereiro de 2020. Continuando aí com as nossas meditações diárias, estamos aí, né? Relembrando, né? Rememorando a história da igreja primitiva. Estamos aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra, né? A história dessa igreja primitiva, da igreja nos primeiros tempos, né? Temos aqui no capítulo 8, nós vimos aqui o Evangelho em Samaria, depois aqui vimos aqui depois ele fala aqui no Filipe, no eunuco, né? O encontro, né? Do Filipe e do eunuco, certo? Nós sabemos muito bem o que foi isso, né? No capítulo 9 vai contar a conversão de Saulo, né? No caminho de Damasco, aquele diálogo que ele teve com o Senhor Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Né? E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá se terá dito o que te convém fazer. Então, irmãos, essa frase aqui no capítulo, isso aqui são frases do capítulo 9, os versículos 4, 5 e 6, né? Quando então, o 4, 5 e 6, né? Quando então o Senhor Jesus disse para ele essa frase aqui, ó. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não é só para Paulo, né, irmãos? É para qualquer pessoa, né? Mas especificamente ele disse essa frase para Paulo, e ela serve para qualquer pessoa que recalcitrar contra aguilhões. Os aguilhões que ele está falando aí é a palavra, né? É o Senhor Jesus, os santos, né? E amém, né? Por essas palavras. Então Paulo, indo no caminho de Damasco, o que aconteceu? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia aquilo que a gente já viu, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo, que era um perseguidor, se tornou, né, agora um perseguido, né? Os judeus se viraram contra ele, porque ele creu verdadeiramente na igreja, né, e no evangelho, né? E aí aqui no capítulo 10 conta, né, aquele acontecido com o centurião Cornélio, né? Mais uma vez, né? Coisas prodigiosas. E aí, então, o Senhor Jesus revela a Pedro, né? Revela a Pedro que o Evangelho era também para os gentios, né? Certo? E isso causou rebuliço entre os judeus, porque para os judeus a nação de Israel era a única, né? Que gozaria, digamos assim, dos benefícios da fé, né? No Deus que criou os céus e a terra. Mas aí nós sabemos da história de Cornélio, que é uma história muito interessante, né? Era um centurião da guarda do Império Romano, né? Que morava lá em Nazaré, né? É isso? E aí, o que aconteceu é que toda a sua família foi batizada, toda a sua família creu. Com isso, o Espírito estava dizendo aos apóstolos que os gentios também estavam, né, incluídos na aliança da graça. E aí aconteceu lá no capítulo 11,
Pedro se justificando, né? Com a igreja por causa do batizado de Cornélio, porque ele foi cobrado, né? Como é que você batiza um gentio, rapaz? E além de ser gentio, né, ele era um centurião, né? Da guarda do Império Romano. Mas eles não conheciam aquele homem, né? Era um homem temente a Deus, né? Era um homem que acreditava no Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E aí o evangelho é pregado na Antioquia, não é isso? E aí, ainda no capítulo 11. E no capítulo 12 nós vemos aqui que Herodes manda matar Tiago, né? Pedro é livre da prisão, a morte, aí o Herodes morre, né? De uma forma muito humilhante para ele, né? Porque ele era um impostor do trono de Israel e ainda assim quis se mostrar, né? Matando um apóstolo à espada e mandando prender Pedro, né? Então, a igreja perseguida por todos, né? Pelo poder político, Herodes aqui representava o poder político, pelo poder econômico, né? E pelo poder religioso de adoração. Os judeus, né? Os judeus estavam perseguindo, né? Aquela nova doutrina, né? Perseguindo a igreja, os apóstolos e procurando matá-los, né? É isso? Porque o ímpio, ele procura matar o justo, conforme aconteceu, né? Com Abel e Caim, né? Bom, aí então começam as viagens, né? As viagens de Paulo, né? Não só de Paulo, como dos apóstolos, né? Então nós vemos aqui mais a história, daqui para frente do capítulo 13, nós vemos mais especificamente a história de Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios, né? Mas os apóstolos, os outros apóstolos, eles continuaram pelo mundo, né? Pregando o evangelho nas várias regiões ali vizinhas e distantes, né? Vamos ver algumas coisas históricas, né? Dentro das escrituras aqui a gente vê só a movimentação do Paulo, que essa movimentação foi uma movimentação muito grande. Ele fez 3 viagens, né? Que eles chamam aqui de viagens missionárias, né? Fez 3 viagens pregando o evangelho, né? Pregando a igreja, vivendo a igreja e conscientizando as pessoas acerca do novo evangelho, né? Então aqui no capítulo 13, ó, na igreja que está no capítulo 13, versículo 1, nós vemos o quê? Ó? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegavam para Chipre. Então começaram aí as viagens, né? Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador, né? E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha aí, veja o que o ímpio faz, né?
Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Né? Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Paz com todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Amém.